Fala galera! Vamos para a segunda aula do nosso curso LED New, uma nova luz em sua vida. Na introdução nós falamos sobre análise sintática versus classe gramatical, classes de palavra. Agora nós vamos falar na segunda aula sobre análise sintática ou função sintática. Nós vamos dividir em sujeito e predicado. Primeiro nós vamos ver sujeito. O que é o sujeito? Sujeito é o termo da oração a respeito do qual se declara alguma coisa. Então vamos pegar uma frasezinha aqui como exemplo. Um sol claro, um sol claro anuncia o verão. Anuncia o verão. O que eu tenho que achar primeiramente numa análise sintática? Primeiro eu tenho que achar o verbo. O verbo é anuncia, anunciar. Esse aqui é o verbo. E eu vou perguntar para o verbo. Quem anuncia o verão? Um sol claro. Então tudo é sujeito. Que sujeito que é esse? Daqui a pouco nós vamos ver a classificação dos sujeitos. Então um sol claro anuncia o verão é o sujeito dessa oração. Por que é oração, professor? Porque tem um verbo. Se não tivesse oração, se não tivesse o verbo, era uma frase. Se eu falar socorro, é só uma frase. Se eu tiver o verbo, um sol claro anuncia o verão. Se eu tenho o verbo, eu tenho uma oração. Quantidade de verbos vai me indicar a quantidade de orações. Mais para frente nós vamos ver isso. Os períodos mistos, né? Característica do sujeito pode ser indicado através da pergunta quem. Então eu vou perguntar quem para o verbo e vou achar o sujeito. Quem anuncia? Um sol claro. É substituível por ele, eles, ela, elas. Então todo sujeito ele anuncia o verão. Também posso substituir um sol claro por ele. O verbo concorda com o sujeito. Um sol claro anuncia. Se eu tiver vários sóis claros anunciam. Então tem que pluralizar. Classificação do sujeito. Sujeito determinado simples. Então esse exemplo mesmo nós já vamos colocar como sujeito simples. Sujeito simples. Por que, professor, sujeito simples? Porque tem um único núcleo. Qual que é o núcleo? Sol. Sol anuncia o verão. Então o sol é o núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito, sol. Se eu tenho um núcleo, eu tenho sujeito simples. Sujeito composto. Então vamos apagar aqui. Vamos colocar um exemplo de sujeito composto. Sujeito composto. Vamos à frasezinha, a oração, né? Porque vai ter um verbo. As ruas e as praças, as ruas e as praças estão vazias. Então, o que eu tenho que achar primeiramente numa análise sintática ou numa análise sintática? Eu tenho que achar o
Verbo, verbo, verbo. Vou perguntar para o verbo. O verbo estar. Eu pergunto, quem estão vazias? Quem estão vazias? Quem? As ruas e as praças. Sujeito determinado composto. Ou apenas sujeito composto. Sujeito determinado composto. Por que composto, professor? Porque eu tenho um núcleo, primeiro núcleo do sujeito e segundo núcleo do sujeito. Se eu tenho dois núcleos do sujeito, eu tenho sujeito composto. Tudo bem? Sujeito determinado oculto. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Colocar uma frasezinha. Uma frase não, uma oração, né? Porque frase não tem sujeito e oração tem sujeito. Voltarás, 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 voltarás para casa, voltarás para casa. Então, o que eu tenho que achar primeiramente numa análise sintática? É o verbo. Muito bem. Achou-se o verbo, eu vou perguntar para o verbo. Quem? Raimundo Nonato, brincadeira. Quem voltarás? Eu vou ter que olhar aqui, ó. Finalzinho do verbo, que é a desinência do verbo. Traz é tu. Tu voltarás para casa? Quem voltarás? Tu. Mas o tu ele não está na frase. Ele vai ser um sujeito determinado oculto. Esse sujeito determinado oculto, ele também pode ser chamado de sujeito voltarás desinencial, sujeito determinado desinencial, e pode ser chamado também de sujeito subentendido. Tudo bem? Agora, sujeito indeterminado. Vamos lá, sujeito indeterminado. Mais um exemplo de sujeito, classificação do sujeito indeterminado. Quando não é possível determinar o sujeito. Se não é possível determinar, é um sujeito indeterminado. Atualmente espalham muitos boatos. Atualmente, vírgula, espalham muitos boatos. Atualmente espalham muitos boatos. O que eu tenho que achar primeiramente na análise sintática é o verbo. Muito bem. Eu achei o verbo, eu pergunto para o verbo. Quem espalham? Aí você vai falar, eles. Tudo bem. Só que o eles, ele não está escrito na frase. Se ele não está escrito na frase, eu tenho um caso de sujeito indeterminado. Esse é o primeiro caso de sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Só que eu tenho uma outra situação de sujeito indeterminado. Qual que é? Com o verbo na terceira pessoa do singular, mais o se, que ele é chamado de índice de indeterminação do sujeito, vai acontecer da seguinte forma. Vou colocar aqui, ó. Precisou-se de novos professores. De novos professores. Então, o que vai acontecer aqui? Eu acho o verbo, primeiramente. Pergunto para o verbo. Quem precisou-se? Não sei. Precisou-se. Então, eu tenho o verbo na terceira pessoa do singular.
terceira pessoa do singular, mais eu vou ter esse Czinho aqui, que é chamado de índice de indeterminação do sujeito, e eu ainda vou ter mais a preposição. Então, essa receitinha aqui, ele vai me dar o quê? Sujeito indeterminado também. Sujeito indeterminado. Tudo bem? Tranquilo? Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Verbo haver significando existir. Aqui já houve grandes festas. Então aqui já houve verbo haver, aqui já existiram, aconteceram grandes festas. Sujeito, oração sem sujeito, sujeito inexistente. Verbo fazer indicando tempo decorrido. Amanhã fará 10 anos que ele partiu. Então o verbo, ele é impessoal, ele não varia. Verbo fazer indicando tempo decorrido. Oração sem sujeito, sujeito inexistente. Verbo ser indicando tempo, horas, datas e distância, a mesma coisa. Oração sem sujeito, sujeito inexistente. Era inverno quando ela chegou. E verbos indicativos de fenômenos da natureza. Também oração sem sujeito, sujeito inexistente. Ontem à tarde ventou muito aqui. Ventou. Quem ventou? O vento. Então, pode ser. Então, ventou, indicando fenômeno da natureza. Ele vai ser oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Função do ser. Isso aqui é muito importante. Sempre aparece em prova, em concurso. Então, para quem quer prestar concurso ou para quem precisa aí de um reforço na escola, é só prestar atenção na aula do LED New, professor Wendel, que vai se dar bem, tanto no concurso quanto na escola. Função do ser, não se concordou com o pagamento. Ó, presta atenção. Não se concordou com o pagamento. Índice de indeterminação do sujeito. Tá vendo esse Czinho aqui, ó? Como eu tenho o não, ele vai atrair o Czinho para antes do verbo. É um caso de ênclise, mas a gente vai estudar depois, colocação pronominal. Se eu tirar o não, como que vai ficar a frase? Concordou-se com o pagamento. Então, na hora da prova, você pode tirar o não, sem problema. Concordou-se, eu tenho o verbo na terceira pessoa do singular. Eu tenho o se mais o Czinho, que é índice de indeterminação do sujeito, e eu tenho mais a preposição. Então, se eu tenho essa receitinha de bolo aqui, 3 PS mais IIC e mais o PREP, eu tenho um sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Tudo bem? E o outro exemplo aqui da função do ser, não se fez o pagamento. O pagamento. Não se fez o pagamento. A mesma coisa, ó, eu tiro não, que ele está atraindo o pronome para antes do verbo, que é um caso de ênclise, nós vamos estudar depois. Eu coloco o pronomezinho, ó, fez-se o pagamento. Nesse caso, eu tenho sujeito. Aqui, ó, não tem a presença da preposição.
Então, fez-se o pagamento. Aqui eu posso transformar o pagamento foi feito. Então, aqui, nesse caso, quem foi feito? O pagamento. Tanto aqui quanto aqui eu tenho sujeito determinado simples. Porque esse Czinho aqui, ele não vai ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. Ele vai ser chamado de pronome apassivador. Vou puxar aqui, ó. Pronome apassivador. Se é um pronome apassivador, eu vou ter sujeito determinado simples. Tudo bem? Então vamos ver agora o predicado. Predicado, nós temos 3 predicados: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Predicado verbal, vamos pegar o exemplo aqui. Eles invadiram a loja. Então agora nós vamos trocar aqui por predicado. Professor, o que é o predicado? Eu não lembro o que é o predicado. O predicado, quando você acha o sujeito, o que sobrar na frase é o predicado. Muito bem. Predicado, nós temos 3 predicados. 3 predicados. O primeiro predicado é o predicado verbal. Depois nós temos o predicado nominal. E por último, o predicado verbo nominal. Então vamos ver aqui. Predicado verbal apresenta verbo significativo. O núcleo é o verbo. Eles invadiram a loja. Eles invadiram a loja. Predicado verbal. Predicado nominal apresenta verbo de ligação, apresenta predicativo só do sujeito. O núcleo é o predicativo. Eles estavam furiosos. Eles estavam furiosos. Então aqui eu tenho predicado, apenas o predicado nominal. E o último eu tenho o predicado verbo nominal. Exemplo: eles invadiram. Eles invadiram a loja. Eles invadiram furiosos a loja. Furiosos a loja. Então aqui agora ficou fácil de verificar. Por que aqui é predicado verbal, professor? Porque eu acho o verbo, pergunto para o verbo: quem invadiram? Quem invadiram a loja? Eles. Sujeito determinado simples. Aqui embaixo, verbo. Pergunta para o verbo: quem invadiram? Quem? Eles também. Eles invadiram a loja. Sujeito determinado simples. E na última, invadiram. Eu pergunto para o verbo: quem invadiram? Quem? Eles invadiram. Eles é o sujeito determinado simples. Eu tiro o sujeito, o que sobrou vai ser o predicado. Tudo isso aqui é o predicado. Tudo isso aqui é o predicado. Tudo é o predicado. E que predicado que é esse? Predicado verbal, se eu tenho um verbo significativo. Então aqui eu tenho um predicado verbal. Na primeira. Na segunda eu vou ter um predicado nominal. Por que predicado nominal, professor? Porque apresenta o verbo de ligação. Verbo de ligação: ser, estar, permanecer, tornar-se. Eles permaneciam furiosos. Eles ficaram furiosos.
Então, quando eu trocar um verbo de ligação para outro verbo de ligação, a frase vai estar contextualizada. Beleza. E por que aqui é predicado nominal, professor? Porque eu tanto tenho um verbo de ligação, eles estavam furiosos. Aqui eu só tenho o verbo de ligação, por isso que é predicado nominal. E aqui eu tenho o nome, ó. Nome, furiosos é o nome, que na análise morfológica, classe de palavras, é um adjetivo. Nós já estudamos adjetivo. Então é um adjetivo, então aqui seria um nome e não um verbo, né? Por isso que é um predicado apenas nominal. Eu tenho a presença do verbo de ligação. E no predicado verbo nominal, eu tenho o verbo significativo, que é o invadiram, e no momento que eles invadiram a loja, eles estavam furiosos. O verbo de ligação ele fica escondidinho, o estavam. O nome está aqui, por isso que eu tenho um predicado verbo nominal. Tudo bem? Então aqui nós vamos finalizando a nossa aulinha de hoje, a segunda aula. Não esqueçam de no YouTube darem um like, um joinha, se inscreverem no canal, apertar o sininho, porque eu vou estar colocando mais vídeos, né? Depois eu vou colocar correção para vocês dos exercícios. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, na hora que vocês imprimirem a aula, vai ter a matéria, vai ter os exercícios, façam os exercícios. Se tiver dúvida, manda no e-mail, né? lednewwfc@gmail.com ou no WhatsApp 19997110910. Valeu!